Não dá pra desfocar. Olá, boa noite. Tô vendo aqui a Marinalva, entrou a Maísa, o Caio, Cris, boa noite. Boa noite, meus amores. Olá. Muito bem-vindos. Muito bom. Vamos esperando o pessoal entrar, se conectar. E aí, tudo bem com vocês? Tá tudo certo? Muito frio? Eu também, Cris. Estou muito ansiosa aqui. Muito ansiosa para esse dia, para essa live. Tem várias coisas muito legais que eu separei aqui para hoje. Vai ser muito bom. Muito boa noite para todo mundo que está entrando. Muito bom. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos nessa noite gostosa. Essa noite recheada de coisas boas que eu separei para vocês. Muito ansiosa por hoje. Vai ser muito legal, tenho certeza. Vai ser muito bom. Enquanto as pessoas estão entrando, e aí, com vocês tudo bem? Tudo certo? Muito frio ou calor? Como que tá essa noite de terça-feira? Contem aí pra mim. Boa noite. Olá, a gente tá ao vivo aqui agora. Vamos falar hoje bastante coisa legal. Então, se você ainda não avisou o seu amigo, o seu colega, não tem problema, ainda dá tempo. Manda o aviãozinho lá pra ele entrar aqui e assistir um conteúdo bacana de vendas, o que é um vendedor, o que é um consultor. Hoje é o primeiro tema da nossa live, né? Da nossa aula, primeira aula hoje. A gente vai falar hoje sobre vendedor e consultor. Olha, a Cris tá falando que na casa dela também tá bem friozinho, bem úmido. É verdade, ontem choveu muito aqui em São Paulo e hoje ficou o dia inteiro assim, né? Chovendo, úmido, frio. Mas vamos que vamos, porque o frio só tá lá fora. Vendedor não tem preguiça, não tem medo do frio. Não é mesmo? Olá, boa noite. Bom, pessoal, o pessoal tá chegando aqui. Tô recebendo umas mensagens. Estão entrando. Bora lá, pessoal. Bora lá pra gente não perder tempo. Que a gente tem um monte de coisa pra falar e eu quero falar tudo hoje. Porque amanhã tem mais, quinta tem mais e sexta a gente vai fechar com chave de ouro. A gente vai trazer uma surpresa muito legal. Mas você não pode perder nada, né? Nem hoje, nem amanhã. Tem muita coisa pra gente trocar e conversar. Enquanto o pessoal tá chegando, tá aí todo mundo se preparando para assistir a aula, empolgados. Eu vou falar um pouquinho para vocês de quem é a Vivi, né? Quem é a Viviane, da onde ela surgiu, como surgiu a VVD, Inteligência em Vendas, como que a VVD foi inspirada. Então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês aí, começando, para quem começou a me seguir, não sabe quem eu sou. Então eu vou falar um pouco de quem sou eu. Então eu sou a Viviane Diniz, tenho 45 anos, tenho mais de 24 anos de experiência profissional, atuando aí a maior parte na área comercial, é verdade. E a minha inspiração, ela começa, quero contar para vocês que a minha inspiração ela começa muito antes, né? De tudo chegar aqui hoje, de estar aqui hoje. E hoje eu sou casada, tenho um filhinho pet, mordi minha língua porque falei que não ia ser mãe. Sou mãe sim, de pet. O meu filhinho é o Billy, é tratado com muito amor e carinho.
E a Vivi começou a vida dela com uma inspiração, né, de uma união do casal, que é meu pai e minha mãe, que me inspiraram aí, que foram as minhas grandes inspirações durante toda a vida. Então, meu pai, por muito tempo, a carreira dele foi sempre como vendedor, então ele atuou no mercado com mais de 35 anos como vendedor. E nesse decorrer dessa trajetória da vida dele, eu tive a oportunidade, às vezes, de ir trabalhar junto com ele, né? O pai gostava de levar a filha junto, às vezes, e eu ficava olhando, eu achava aquela profissão tão legal, porque não era chato, né? Era uma coisa, ele trocava ideia com os clientes, era amigo dos clientes, eu achava aquilo incrível. E a outra inspiração é da minha mãe, que é a garra, a força de não desistir, de seguir em frente, porque ela passou por vários bocados, viu? Nessa trajetória do meu pai, até ele se consolidar, até construir uma carreira sólida. E ela ali, ó, guerreira, não, vai dar certo, tamo junto, eu aguento aqui, você faz aí. E essas duas inspirações que me trouxeram até aqui, a força e a vontade de querer, né, começar a passar para você, passar para o outro, tudo aquilo que me inspirou durante a minha trajetória. Então eu comecei o meu primeiro negócio, o meu primeiro empreendimento foi... Empreendimento não, perdão, a minha primeira empresa, né, que eu empreendi foi com a minha tia. Nós tivemos a ideia de fazer ovos de Páscoa na Páscoa para ganhar um dinheiro. E eu falei, tia, chá comigo, vamos fazer e vamos vender. E a gente começou a vender, eu vendi para meus colegas na escola, meus tios, meus primos, família, amigos. E durante um tempo foi um sucesso e ganhamos uma grana. Depois dessa trajetória, eu fui trabalhar numa loja de roupas. É isso mesmo. Já fui vendedora de loja e foi delicioso. Eu aprendi muito na linha de frente. Eu trabalhei durante o período de Natal, onde o fluxo é altíssimo, né? As pessoas estão lá na época normal da vida, né? Eu tinha 15 anos e foi maravilhoso, porque eu pude aprender muito com a linha de frente, com o que o cliente ali estava esperando, e lembrava das coisas que meu pai falava, sem nunca ter feito um curso, e lembrava das dicas que ele me dava, e falava, olha, isso é infalível, vai dar certo. E dava certo mesmo, é verdade. E funcionou muito bem durante muito tempo. E aí depois eu ingressei minha carreira, comecei numa transportadora de transportes aéreo. Então foi muito bacana, eu trabalhei lá durante um bom tempo na área comercial, foi muito legal, eu aprendi muita coisa sobre o transporte, de qual era a necessidade do cliente querer fazer por avião e não por navio. Então foi um aprendizado muito legal. Depois eu fui para uma escola de negócios, onde foi muito interessante, porque essa escola ela é especializada em programas totalmente ministrados em inglês. Então, o principal produto dessa escola era um curso de MBA. E eu era responsável pela venda desse produto. Então, foi muito bacana, porque eu pude conhecer pessoas de fora do Brasil. Eu pude conhecer clientes que tinham uma cultura totalmente diferente da minha, falavam uma língua totalmente diferente da minha, e como que eu poderia, né, conseguir me comunicar e falar a linguagem dele, não a minha. Então, foi um período de muito aprendizado, foi muito bacana. Depois disso, eu passei para veículos de mídia, fui atuar na área de publicidade. Isso mesmo, foi uma escola tremenda, porque neste momento eu comecei a atender clientes muito pequenininhos, clientes bem, o dono da loja, o dono da padaria, que queria fazer uma comunicação do seu negócio num veículo de mídia. Então tinha o desafio, mas tinha o interesse desse cliente querer estar junto com o veículo de mídia, se propagar sua marca, e ao mesmo tempo várias dificuldades, porque era muito caro. Então foi um aprendizado muito grande quando eu tive
que atender esse cliente bem pequenininho, que conta ali, né, o dinheirinho para realmente poder colocar numa publicidade que dê retorno. Então foi muito legal. E por lá eu fiquei durante um bom tempo e fui crescendo na carreira. E aí eu comecei a atender pequenos e médios, depois eu passei a atender médios clientes e depois eu comecei a atender grandes clientes. E aí eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que eu precisava melhorar, que eu precisava entender, que eu não estava entendendo. E durante todo esse trajeto, eu sempre busquei muito conhecimento, eu quis fazer muito curso para entender se aquilo estava legal, se não estava, como que eu poderia melhorar. E, gente, faz diferença quando você aprende algo que você pratica e dá certo. E hoje eu quero aqui contar para vocês, compartilhar com vocês coisas que eu apliquei e que eu aplico no meu dia a dia e que funcionam. E não é mágica, não é mágica. É algo que você pode, às vezes, até estar fazendo aí no seu dia a dia, mas não da maneira correta, talvez inseguro. E vamos aqui hoje falar sobre isso para ajudar vocês a tirar todos esses medos aí que tem dentro de nós. Depois disso eu fui para o varejo e aí também aprendi muito, porque o varejo é muito dinâmico, muito didático e você tem que estar sempre inovando, como que o seu cliente quer hoje, ele não quer amanhã. Foi muito, muito legal. E neste decorrer da minha carreira, eu fui tendo equipes de vendas. E eu tinha que não só estar motivada, mas motivar a minha equipe a trazer resultados para a empresa. Porque quem trabalha na área de vendas tem meta, tem que cumprir meta, tem objetivo. Porque a gente quer o quê? Ganhar dinheiro. Ninguém quer vender e não ganhar dinheiro. E aqui você vai aprender técnicas e habilidades para você ter um faturamento maior, você e a sua empresa. Porque aqui é prático. O que eu vou te ensinar hoje, amanhã você já vai praticar. Você já vai colocar no seu dia a dia. Porque a melhor forma de você aprender, nós na VVD acreditamos nisso, é você colocar em prática o que você aprendeu. Porque senão cai no esquecimento. Com tanto de informações que a gente tem hoje, não é mesmo? A gente esquece, não vai lembrar. Então, durante esse período todo da minha carreira, eu comecei a ser convidada pela empresa para treinar as equipes de vendas. E foi espetacular, porque os resultados começaram a mudar, as coisas começaram a ser diferentes, a equipe mais engajada. Então, é muito importante que você, que a sua equipe, que a sua empresa tenha estratégia de venda. Sair vendendo qualquer coisa pode ser perigoso. Pode ser perigoso para o seu negócio. Se você não sabe com quem você está falando, ou como você está falando, com quem você está falando, você pode se perder aí no seu dia a dia. E quando a gente fala em perder, é perder dinheiro. E perder dinheiro hoje não dá. Não tem mais como. E é possível hoje você encantar o seu cliente. É possível hoje, sim, você conquistar o seu cliente. Então, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o tema da nossa aula, que é vendedor ou consultor, eu quero fazer uma pergunta aí para você. Que área que você atua hoje? Você já é da área comercial? Onde você trabalha? Com que você trabalha? Me conta um pouco. O que você faz? Como que é o seu dia a dia? Enquanto isso, eu vou bebendo uma aguinha, porque eu falo bastante, tenho bastante sede. Eu quero falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, a gente tá no nosso dia a dia, ali fazendo, acontecendo, e tudo pro melhor. A gente busca fazer o melhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é o significado da palavra vender? O que significa vender? O que significa? Quem sabe? Dá uma cenada aí. Quem sabe vai me contando. Sabe o que significa vender? Vender é persuadir alguém a adquirir alguma coisa, algum serviço, algum produto ou para fazer o que eu quero.
Então, vender é para eu vender um produto, um serviço ou para fazer o que eu quero. Guarde isso. A venda tem algo essencial. Quem vende tem que ter algo essencial aqui, ó, e no coração. Porque a gente nunca pode só vender com a cabeça. A gente também tem que seguir a intuição, os nossos sentimentos. E a gente vai falar sobre isso hoje. E na venda tem algo muito especial, que é o quê? Agregação de valor para o seu cliente. Você, quando vende, tem que procurar atender a necessidade e o desejo do seu cliente. Muitas vezes, nós só estamos ali preocupados em vender o quê? A necessidade. O que eu preciso. Ele precisa comprar, eu preciso vender. Mas e o desejo? O que o cliente está desejando? O que ele está procurando de verdade? Você sabe? E eu vou te falar uma coisa. Você vai falar assim pra mim: ah, Vivi, às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Não é sempre que eu sei. Por quê? Porque eu não sei se eu sou vendedora. Assim, eu atuo, eu ajudo aqui a minha família, no meu negócio. Eu tô aqui começando o meu negócio mesmo em casa. E aí eu tenho que fazer tudo, né? Tenho que correr atrás e vamos que vamos. Mas eu acho que vendedor mesmo é aquele que nasce para vender. É aquele que nasceu já com a venda. Ah, isso para mim é vendedor. Aí tem outros vendedores que eu acho que não são vendedores, porque não vende direito, assim. Só entuxa as coisas na gente. Então eu tenho um segredo para te contar. Todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores. Sabe quando você fez a sua primeira venda? Vou te lembrar. Nem você lembra, mas eu vou te lembrar. Ou pergunta para sua mãe, para o seu pai. Quando você nasceu, bebezinho, quando você sentia fome, o que você fazia? Ah, chorava. Chorava por quê? Você tinha uma necessidade. Você precisava de algo. Você tinha algo ali que estava te mordendo por dentro. Eu preciso de algo. O que você fazia? Chorava. Para você parar de chorar, o que seus pais faziam? Te davam alimento, te davam leite. Dou o leite, para de chorar. Paro de chorar se me der o leite. Essa foi sua primeira negociação. Foi a sua primeira venda. E viu como você se saiu direitinho? Se você tá aqui hoje, você se saiu direitinho. Então, todos nós somos vendedores. Não quero mais ouvir você falar: ah, eu não sei vender. Eu não sou vendedora. Eu não nasci para vender. Você pode até não saber todas as técnicas, ter todas as habilidades, mas vender é igual aprender a andar. Você começa um passo de cada vez, uma técnica por dia. Por isso que eu falei da importância da prática. Não adianta você aprender hoje e praticar o ano que vem. Não vai estar mais aqui, nem aqui, já foi embora. Já foi lançado para o universo. E o universo gerou para outra pessoa ganhou dinheiro e você, ó, não ganhou. Então, para isso não acontecer com você, aqui você vai aprender uma técnicas hoje para aplicar amanhã no seu negócio. E quer ver como você continua vendendo na sua vida? Sabe quando você vende? Com os seus filhos. Quem tem filhos pode me dizer. Ou quando você era mais jovem com os seus pais, pequeno, você negociava o tempo inteiro com eles. Ah, eu posso fazer isso se eu fizer aquilo. Ah, eu posso sair no final de semana se eu fizer isso. Então tinha um acordo, uma venda. Então o que eu tô querendo te dizer é que vender não necessariamente tem dinheiro envolvido. Muitas vezes, sim, tem dinheiro, mas nem toda vez que você tá vendendo, você tá, vai ganhar dinheiro, tá visando dinheiro. Você tá vendendo ideias. Você vende ideias o tempo inteiro. Sabe para quem? Para os seus amigos.
Quando você quer marcar alguma coisa, uma live, um encontro virtual, você quer conversar com eles e quando a gente podia se encontrar, onde a gente vai se encontrar, que horas, não, mas eu posso esse dia, eu posso esse horário, eu não posso esse, eu posso aquele. O que tá tendo aí? Uma venda, eu posso isso, e você? Até chegar num acordo comum. Isto é uma venda. Você vende e você negocia com você mesmo. A decisão de estar aqui agora foi tomada por você. Você decidiu estar aqui. Teve uma negociação interna. Eu posso fazer isso, ou eu posso assistir a live, ou eu posso assistir a aula. Eu posso me preparar para ganhar dinheiro. Então, você tá aqui. Parabéns para você. Isso mesmo. Então você negocia com você. Você negocia o tempo todo. E olha só, quando a gente tá lá na fase da paquera, conquistando, querendo conquistar as pessoas, que eu quero conquistar aqui o meu... esse cara, eu achei ele um gato. Essa mina, eu achei ele um gato. Eu achei eles um gato, quero eles. Quando eu paquerava, era assim. E quando meu marido quis me conquistar, sabe o que ele fez? Ele foi pesquisar o que eu gostava, aonde eu gostava de ir, que restaurante eu gostava de ir, o que eu gostava de comer, que filme que eu gostava de assistir. E o que ele fez? Foi me dando a conquista, foi vendendo o peixe dele, buscando o quê? Fazer as coisas que eu queria. E aí ele me conquistou. Com você não deve ter sido diferente. Quando você conquistou aí o seu amor, a sua paixão, com certeza você quis saber o que era legal para ele, o que ele gostava. E aí eu te pergunto, você está pesquisando o que o seu cliente gosta? Você sabe o que o seu cliente realmente tem interesse? Você sabe realmente o que vai despertar a satisfação do seu cliente? E aí é que eu quero te perguntar. Você é vendedor ou você é consultor? Quem é você? O vendedor, a gente tem escutado muito hoje em dia o termo executivo de mídia, executivo de negócios, executivo de vendas, consultor de vendas, vendedor sênior, vendedor master, vendedor júnior. Mas qual é a diferença do vendedor e do vendedor consultor? Do vendedor que sabe realmente o que o seu cliente quer. Você sabe a diferença desses dois termos aí? Sabe? Quem sabe? Como a gente tem escutado muito esse termo, às vezes ele fica meio banalizado. Mas antes o vendedor, ele tinha que ter apenas algumas informações dos seus produtos, algumas informações do seu serviço. Ele tinha um treinamento, às vezes, na empresa. Funciona assim, assim, assim. E ele saía vendendo. Hoje, o consumidor, às vezes, tem mais informação do produto e do serviço que o vendedor está vendendo do que ele mesmo. Então, esse vendedor que não conhece o desejo do cliente, que não sabe o que satisfaz o desejo do cliente, ele está morrendo na praia. Não dá mais. Hoje, a quantidade de informações que você recebe não é gigantesca, não é enorme. E para o seu cliente também não poderia ser diferente. Como que é para ele? Ele não está aqui no mundo com você. Ele recebe um monte de informação. Ele sabe o que você está vendendo, o que o concorrente está vendendo, o que ele quer. Mas e você que está vendendo o produto para ele? Você sabe o que ele quer? Por exemplo, antigamente, quando nós queríamos comprar um carro, vamos pensar, a gente ia numa concessionária e a gente ia lá buscar, pesquisava qual carro mais ou menos estava em lançamento, via no comercial, via no jornal, qual carro ia lançar. E o que a gente fazia? Ia numa concessionária para comprar, testar o carro. Então a gente chegava na concessionária, falava com o vendedor, fazia um test drive. Só lá na concessionária eu ia saber como que era o financiamento,
como que estava a taxa de juros dele, que cor que tinha do carro, quanto tempo ia demorar para eu ter aquele carro, quais eram os acessórios que eu poderia ter do carro que eu não tinha ainda. E o que acontece hoje? Eu preciso ir numa concessionária para saber se tem o carro, que cor que tem o carro, se o carro tem adicionais extras, se não tem, qual é o valor, quanto que não é. Como que eu faço? Hoje eu tenho essa pesquisa toda online. Eu posso fazer test drive online. Eu posso testar o carro e saber tudo do carro online. Então, as informações chegam muito mais rápidas do que antigamente. E se você não conhece qual é o desejo do seu cliente, o que realmente ele está buscando, você não vai conseguir atender a necessidade dele. E em 2006, um cara muito especial, que se chama Philip Kotler. Se você não conhece ele, procura, dá um Google aí na internet. Ele é o papa do marketing. Tem muitos livros que eu super indico. Ele é maravilhoso. E olha o que ele falou em 2006. Já não basta simplesmente atender o cliente. É necessário satisfazer o cliente. É necessário encantar o cliente. E aí eu quero te perguntar, você sabe quem é o seu cliente? Você sabe o que é importante para o seu cliente? Você sabe o que ele compra com você? Será que quando o seu cliente está indo aí no seu negócio, comprando o seu produto ou o seu serviço, você sabe o que realmente ele está comprando? Você sabe se ele está só comprando um produto de beleza ou um produto de necessidade? O que está lá por trás dele? O que está por baixo disso? O que tem escondido lá? E aí eu quero te falar uma coisa, que não é uma questão de o que ou quanto você vende. O foco do vendedor consultor é como ele vende. É como você está fazendo essa venda. Você está fazendo essa venda como você faz para todo mundo. Ó, todo mundo aqui é meu cliente e eu vendo igual para todo mundo, tá dando resultado. Eu faço anúncio aqui no meu Instagram, aqui no meu Facebook. Vocês venham para cá, todo mundo, olha meu produto, olha meu serviço. Qual é o diferencial? Com quem você está falando? Você fala igual com todo mundo? Você é igual a todo mundo? Você gosta das mesmas coisas que todo mundo? Por que você tem que falar com o seu cliente como todo mundo? O seu cliente é especial. E se você conhecer os desejos, você vai conseguir entregar para ele muito mais que um produto, muito mais que um serviço. Sabe por quê? Nós, vendedores, só vendemos ideias. Sabe o que realmente o seu cliente compra com você? Ele compra com você satisfação de necessidade, de desejo. É isso que ele compra. E se você não está gerando desejo, se você não está gerando necessidade de compra do seu produto ou do seu serviço, você está vendendo para mais um. E aí o seu produto, o seu serviço, qual é o valor que ele tem? Como que fica isso? E outra coisa linda, Vivi, eu atendo aqui o meu cliente, eu sei quem é, ele gosta de mim, é legal, a gente é meio brother aqui. Mas você sabia que um cara muito esperto, muito inteligente, que eu tenho certeza que você já conhece, já ouviu falar em algum momento da sua vida, que é o Steve Jobs, que é o grande idealizador aí do iPhone. Sabe o que ele disse uma vez em uma das suas palestras? Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar para ela. Agora, como que você está mostrando para ela? Você está entendendo o que ela realmente quer? Ou você tem que bater meta e aí você tem que entregar produto, você tem que entregar qualquer coisa e serviço compra rápido? Se você entregar o que ela deseja, vai ser uma compra qualquer, vai ser uma venda qualquer. Você está criando relacionamento. É isso que o vendedor faz de diferente do consultor.
Sabe o que eu quero perguntar aqui pra você? Se você já teve uma experiência, quando você foi numa loja, eu quero que você pense aí em duas situações que eu vou te dar. A primeira situação, quero que você lembre de uma vez que você foi em uma loja e você foi super comprar uma roupa, um sapato, um acessório, enfim. E você foi super bem atendido. O vendedor entendeu o que você queria. Você chegou, ele, não, mas espera aí, olha, eu tenho isso também, isso serve, isso é melhor pra você, isso funciona, o que você acha? E você ali, às vezes, comprou coisa que às vezes você nem precisava. Mas foi um atendimento tão legal, tão bom, que você se sentiu tão, cara, especial. Ele me chamou pelo nome, quis entender pra que eu queria comprar aquele produto. Não quis nem saber. Eu realmente estava seguro que eu estava fazendo a melhor compra. A sensação quando você é atendido por um vendedor que dá atenção para você, qual é? Como que você se sente? E aí outra pergunta. Você já foi em uma loja que você falou que você queria, que você estava afim de comprar, que você queria comprar, mas o vendedor não te passou segurança, não entendeu o que você queria. Ah, não, mas não era isso. Ah, não, mas então agora a gente só tem esse. Você quer ficar numa lista de espera? O vendedor não te encorajou, o vendedor não deu motivação para você. Como que você saiu dessa loja? Como que você se sentiu? Qual foi mais legal, a experiência 1 ou a experiência 2? Qual é a experiência que você está dando para o seu cliente? Você está atendendo ele como mais um? Ou você está querendo entender quem é ele? O que ele quer? O que ele precisa? Sabe o que você tem que pensar como vendedor que pensa no seu cliente, como vendedor consultor? É que ele é importante. O seu cliente é importante. Não é você, não é o seu produto, não é o seu serviço. É como ele pode ser importante para o seu cliente. Quando você tirar o foco de você, eu preciso vender, eu preciso bater meta, e pensar no seu cliente, como ele gosta, como que ele usa o meu produto, onde ele usa o meu produto, quantas vezes ele comprou o meu produto. Quando você começar a entender o seu cliente, você vai vender produto e serviço para ele que ele nem sabia que ele precisava. Mas só quando você realmente mudar essa postura de vendedor para um vendedor consultivo, um vendedor que se interessa pelo seu cliente, um vendedor de sucesso, de alta performance. E isto independe do que você vende. Você pode vender serviço, você pode vender produto, você pode ter loja física, você pode ter loja online, que funciona da mesma forma, porque o mundo não mudou com a pandemia. O outro gosta de se sentir importante. Eu gosto de me sentir importante. Eu tenho certeza que você também gosta de se sentir importante. Então, como você está entregando o seu produto para o seu cliente? De uma forma banal, simples qualquer? Ou como uma pessoa, como um empreendedor, um negociador que entende a necessidade do seu cliente? Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês 4 exemplos de diferença entre um vendedor e um consultor, um vendedor que se interessa pelo seu cliente. Primeiro, um vendedor, ele se preocupa apenas em vender, porque ele tem meta. E às vezes ele fica desesperado, eu tenho meta esse mês, não tô batendo a meta, o mês tá acabando, meu Deus do céu, e agora? Eu preciso vender. Sai ligando pra todo mundo, precisa comprar. Ai, sai batendo na porta, manda um WhatsApp. Sabe aqueles WhatsApp que você recebe o dia inteiro? Olha a coleção nova, nananana. Você nem conhece a pessoa,
deixou um dia um telefone em algum lugar e essa empresa tá te ligando, mandando uma mensagem igual para todo mundo e você é um desses que recebe. Esse é o vendedor comum. Sabe quem é o consultor? É aquele que se preocupa na venda no ganha a ganha. Onde o meu cliente vai ganhar, eu também vou ganhar. Eu entendi que a necessidade dele não é só ele ir na loja e comprar um sapato, ou comprar uma bolsa, ou comprar uma roupa. Eu tenho que entender por que ele quer essa roupa, por que ele quer esse sapato, onde ele vai usar, como ele vai usar. Como que ele pode reaproveitar? Qual é a vida útil que você está dando para o seu cliente, do seu produto, do seu serviço? Ou você está mostrando só para ele, custa tanto, o valor é tanto. Se você não sabe aí como dar valor para o seu produto, sexta-feira a nossa aula vai ser só sobre valor. Dando aqui para vocês, não percam, porque eu vou contar para vocês a diferença entre valor e preço. E como pode ficar muito claro para você isso na hora de você estar vendendo o seu produto para o seu cliente. Vamos ver mais um exemplo de como é o vendedor. O vendedor, ele demonstra o produto dele e o serviço dele. Ele até conhece, ele sabe toda a ficha técnica, ele conhece lá tudo que o produto dele pode entregar, como que o produto dele pode servir para o cliente. Tá tudo bem. Ele conhece muito bem do seu produto, do seu serviço. Sabe qual é a diferença do consultor? O consultor, além de conhecer o seu produto e o seu serviço, ele conhece a real necessidade do cliente. Para qual abordagem ele vai usar? Para aquele cliente que vai para uma festa, eu tenho que usar uma abordagem de venda. Agora, para esse cliente que vai para um casamento durante o dia, eu tenho que ter uma outra abordagem. Ele não é igual ao que vai para uma festa à noite. Então, o vendedor consultivo, ele se preocupa com o cliente, no que o cliente vai ganhar ali, qual é a necessidade por trás de tudo que está ali. Pensa bem nisso, qual é a real necessidade do seu cliente. O vendedor, ele foca em conhecer apenas o produto da empresa dele e do concorrente, porque ele tem que saber o que a concorrência está fazendo, onde que a concorrência está, para ele não ser pego de surpresa. Agora, o vendedor consultivo, ele conhece bem o produto dele, ele conhece bem o concorrente, ele conhece como que está o mercado, como que está o mercado agora, como o mercado está comprando mais online, está comprando mais presencial, como que o mercado está consumindo o meu produto. Ele já pode ir na minha empresa, eu já posso fazer reunião presencial, não posso. Então ele entende do negócio dele, do concorrente, do mercado e como o cliente dele está inserido em tudo isso para ele poder vender o produto dele para esse cliente de uma forma diferente. Então, se você quer ser um vendedor de sucesso, você tem que conhecer o seu concorrente. Você tem que saber como que está o mercado. Você tem que saber quais são as opções que tem no mercado, que poderiam ser substituídas pelo seu produto. E o que o seu cliente está buscando hoje? O que ele está agora buscando? É o seu produto da forma como você já vinha apresentando? Ou você pode encontrar um jeito novo de mostrar para ele? Eu tô aqui com você fazendo um jeito novo. A VVD, Inteligência em Vendas, ela nasceu de aulas presenciais. Ela nasceu de aulas onde na empresa tinha equipe ali, pessoas ao vivo. E como que a gente está aqui? A gente está tendo uma troca, eu e você, num novo formato. Mas isso não quer dizer que eu não me preocupe com você, que eu não me preocupe como eu estou levando o conteúdo para você.
Então eu me preparei sim para estar aqui. Eu quis saber quem era você. Eu quis saber o que você fazia, como você fazia, se você tinha dúvidas. E aqui eu quero te falar uma coisa bem bacana. Toda dúvida que você tiver enquanto eu tô falando, enquanto a gente tá aqui conversando, você pode mandar aqui no nosso comentário, você pode colocar, que se eu não ver, não responder agora, a nossa equipe tá anotando tudo, eu vou responder tudo para vocês hoje ainda no final da aula, se der tempo, que eu não quero ultrapassar o horário com vocês, mas se não der tempo eu vou gravar lives tirando todas as dúvidas que vocês possam ter. Então pode mandar, não tenham vergonha, não tenham medo, perguntar não é feio não aprender. E posso te falar uma coisa que eu aprendi com meu pai lá atrás? Que nós aprendemos e morremos burro. Então não deixe de perguntar. Vamos aprender. Eu também quero aprender com a sua dúvida. Eu também quero aprender aí com a sua necessidade que você tem hoje. Vamos lá ver a terceira diferença entre o vendedor e o consultor? A terceira diferença é que o vendedor, ele se preocupa apenas com a venda naquele momento. E aí tem aquele atual momento que ele tá ali vendendo, então ele se preocupa, eu tenho isso aqui para vender, agora eu preciso ligar, bater a meta, porque esse mês eu preciso bater a meta de vender, anunciar o Pix. Pix é a bola da vez, né? Então agora eu vou falar que eu aceito Pix, tenho que contar para todo mundo. Vamos. Mas você sabe se o seu cliente já tem Pix? Você sabe se o seu cliente sabe o que é Pix? Para você tá falando para ele? Como que você tá falando para ele? Será que tá mandando e-mail pro seu cliente? Ele lê e-mail? Ai, agora você me pegou, Vivi. Não sei. Será que o seu cliente lê o WhatsApp, mensagem de voz? Ou só texto? Como você se comunica? O consultor não está preocupado só naquela venda, naquele momento. O consultor está preocupado em como criar um relacionamento duradouro entre cliente e você. Esse é o vendedor consultivo, que ele se preocupa com, nós vamos criar aqui, um relacionamento. Eu preciso de você e você também precisa de mim. Eu tenho um produto que vai solucionar o problema da sua empresa. Eu tenho um serviço aqui que vai solucionar o problema da sua empresa. Sabe esse gasto adicional que você está tendo? Você não vai ter mais. Quando você vende um produto para o seu cliente, daquilo que você sabe que ele precisa, esse é o consultor. Não é aquele cara que bate na porta para tirar pedido. Não é aquele cara que não estabelece uma relação de confiança entre o cliente. Você precisa gerar confiança entre você e o seu cliente. Se você não tem, o seu cliente não tem confiança em você, você está sendo só vendedor. Que é aquele cara que quando você vai numa loja, experimenta uma roupa, já deve ter acontecido com você. Você vira para vendedor e fala, e aí, o que você achou? Tá linda! E você tá se achando horrorosa. Mas já teve lugar também que eu fui comprar roupa. Olha, eu acho que essa ficou melhor em você do que aquela. E eu acreditei nessa vendedora, criei um vínculo com essa vendedora. E toda vez que tinha coisa que era parecido comigo, ela me mandava mensagem personalizada. Viviane, olha, lembra aquele tipo de roupa, aquela tal, chegou aqui que você gosta, pra você. A comunicação do vendedor consultivo não é o e-mail marketing no WhatsApp. O e-mail marketing não mudou de lugar. Ele não foi para o WhatsApp. O e-mail marketing continua e-mail marketing, o WhatsApp continua WhatsApp. Não queira usar as ferramentas que nós temos de tecnologia, que é o e-mail, que é o WhatsApp, que é o telefone, de uma forma generalizada. Use o seu e-mail, use o WhatsApp, mas certeiro. Fale com seu cliente da forma como ele precisa ouvir. E aí,
eu quero te dar aqui algumas dicas de como você começar a praticar o vendedor consultor. Lembra que eu falei que aqui você aprende técnica para praticar amanhã? Eu quero saber amanhã você praticando as dicas que eu vou te dar aqui. A primeira dica, seja ela aonde for a comunicação com o seu cliente, você pode hoje estar falando com o seu cliente por telefone, né, de só áudio. Você pode estar falando com o seu cliente através de vídeo, chamadas, né, os sistemas de Zoom, do Gmail, enfim, vários que temos aí hoje. E você tem, a sua voz está saindo ali para o seu cliente. Você está ouvindo e está falando. Primeira dica, quando você for falar amanhã com o seu cliente, eu quero que você sorria. Bom dia! Bom dia, Joana! Tudo bem? Bom dia, com sorriso. O sorriso, ele é hipnotizador. Ele é muito um sinal de reciprocidade, um sinal de carinho que você está tendo com outra pessoa, um sinal de atenção que você está tendo com outra pessoa, de cooperação. Quando você sorri, as pessoas olham para você e não ficam assim, né? Nossa, ela sorriu para mim, meu Deus! Quando alguém sorri para você, mesmo que você tá empurradão lá, né, no seu dia mal-humorado, você fala, bom dia, aquele sorrisinho sem sal e sem açúcar, né? Agora, esse sorriso sem sal e sem açúcar não é para o seu cliente. O seu cliente é um sorriso Colgate. Lembra da propaganda? Aqui denunciei a minha idade, né? Mas era assim, sorrisão, mostrando os dentes. Segunda dica, saiba o nome do seu cliente. Repita o nome do seu cliente várias vezes para você não esquecer. Quando você perguntar o nome do seu cliente, olha lá, perguntou o nome do cliente. O meu nome é Cristiane, Joana. Durante a reunião, fala várias vezes o nome. Olha, João, como eu estava te dizendo. Olha, Joana, como eu estava te mostrando. Porque as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Então, cuidado. Vou te dar uma dica aqui. Se quando você receber o nome do seu cliente, procure associar com coisas que você vai lembrar. Com, por exemplo, objetos que você vai lembrar, associe o nome da pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu atendia um cliente e tinha duas Cristianes que falavam comigo. E eu falava mais com a Cristiane Reis. Mas a Cristiane Toledo, eu também tinha que falar. E aí eu não podia confundir os nomes. E aí eu fiz o seguinte, falei Cristiane Reis. A Cristiane Reis era baixinha. Então eu falei, Cristiane Reis, os reis, na época lá que tinha reis, eram baixinho, Cristiane Reis, Cristiane baixinha. A Cristiane Toledo, que era enorme, grande, Cristiane grandona. Ficou Cristiane, eu associei a uma imagem, criei uma imagem dela aqui, ó. Cristiane alta, Cristiane Toledo, Cristiane baixa, dos reis, a baixinha. Eu nunca mais errei o nome delas. Tenha isso em mente. Você tem que saber chamar o seu cliente pelo nome. Não dá para chamar ele de fulano e cicrano, ok? Agora, a dica de ouro que eu quero deixar para você ser amanhã um vendedor consultivo. A dica master sabe qual é? Escutar. Mas aqui, o vendedor e o consultor têm uma diferença. O vendedor, ele escuta para responder. O consultor, ele escuta para entender. Como que você vai escutar o seu cliente amanhã? Para responder como um vendedor comum
ou para entender, como um consultor que quer conhecer o seu cliente, que quer entender a necessidade dele? As pessoas gostam de falar de si mesmas. As pessoas gostam disso. Deixe o seu cliente falar. Escute o que o seu cliente tem para falar. Como que ele tá na casa dele, como que tá os dias. Troque ideia com o seu cliente. Cria conexão com o seu cliente. Cria relacionamento com o seu cliente. Lembra que lá no começo da nossa aula eu falei para vocês que quando a gente está na fase da paquera ali, da conquista, a gente procura saber o que o outro quer, como que o outro quer. E agora? Como que eu tô na minha hora de vender o meu produto, sem interesse nenhum pelo meu cliente? Amanhã eu quero ver como você vai praticar isso, hein? Eu quero ver o sorriso que você vai dar para o seu cliente. Eu quero ver se você vai lembrar do nome do seu cliente. E eu quero que você pratique a escuta com o seu cliente. E aí eu vou te dar algumas dicas de como um consultor pergunta, de como um consultor não faz comunicação sem estar preocupado com o seu cliente. Olha só, algumas dicas de perguntas para você fazer para o seu cliente, para você escutar o cliente para entender e não para responder. E aí, com essas perguntas, conforme você for conversando com o seu cliente, você vai começar a entender um pouquinho mais quem é ele na hora da sua venda, na hora que você estiver vendendo. Então, perguntas que você pode fazer para o seu cliente. O que faz você pensar assim? Será que se a gente fosse por esse caminho aqui seria melhor? Ou é o que você está me falando? Eu não entendi muito bem. E aí, ó, deixa o cliente falar. Deixa o cliente falar. O que ele quer? Como ele quer? Deixa ele te contar. Perguntas que vocês já escutaram várias vezes aí falar. Perguntas abertas, perguntas fechadas. Nada mais que isso. Pergunta aberta é pergunta onde você vai perguntar e vai fechar a boquinha para o outro falar. E aí o seu ouvido tem que estar atento, porque é dessas conversas, desse bate-papo, que você sai do status de vendedor para consultor. Porque é onde você sai de um vendedor que não fazia a menor ideia do que o seu cliente queria, para uma outra dimensão, onde você já está conhecendo o que ele quer, quem é ele, como é ele. Então, eu tô te dando aqui exemplos de perguntas para você aplicar no seu dia a dia, ali na hora da sua venda, na hora que se você estiver sentindo que o cliente, eu não sei se eu vou levar. Acho que eu vou esperar mais um pouquinho. O que te faz pensar que agora não é o melhor momento dessa compra? O que tá dificultando você aqui na hora da compra? Tem alguma coisa que não está claro para você? Outra pergunta, como que você escolhe o seu produto, o seu serviço? Eu queria entender um pouco, porque a gente tem algumas novidades aqui na empresa e eu quero entender o que faz sentido para você. E aí você começar a ouvir para ele o que faz sentido para ele. O que hoje é mais importante para você, cliente? Hoje é mais importante para você o prazo de pagamento ou o prazo de entrega? O que hoje é mais importante aí na balança do seu caixa? Eu te entregar mais produtos e você me pagar em 5 vezes ou você pagar à vista com um descontão? O que é mais legal para você? O que é melhor para você hoje? O que você vê que está acontecendo hoje? Como que você vê o seu produto hoje, cliente? Como que está aí o seu negócio? Como que estão as suas vendas? Quais são os produtos que você está vendendo aí, cliente? Que não está saindo muito bem? Como que eu aqui posso te ajudar? Comece a entender o que o seu cliente está passando. Como que ele está passando por esse momento todo. Como que o seu produto, como que o seu serviço pode ajudar o seu cliente. Pode ajudar você para que os dois ganhem. Para eu ganhar, você não precisa perder. Eu ganho e você ganha. Este é o consultor
vendendo. É aquele que pensa não só nele, mas no cliente. Como os dois podem dar um match e ganhar muito dinheiro. Outras perguntas que você pode fazer. Quais têm sido, como você tem utilizado o nosso produto? Ele tem dado no período correto, não tem? O nosso serviço que nós entregamos aqui, como que foi a sua experiência com o nosso serviço? Como você se sentiu quando estava recebendo o nosso serviço? Quando você aí atende o seu cliente, pergunta para ele como ele se sentiu com o seu atendimento. Deixa ele te contar qual foi a experiência que ele teve. Porque eu vou te contar uma coisa. O produto e o serviço que você vende, muita gente está vendendo. Muita gente. Agora, como você está vendendo, aí é só você pode fazer. É só você que pode se interessar pelo seu cliente. Eu quero deixar aqui uma dica para você, muito importante. Deixe o outro falar. Elogie quando o outro estiver falando. Tenha atenção quando o seu cliente estiver contando do negócio dele. Tenha atenção quando o seu cliente estiver contando como que tá ali. Sabe por quê? Porque as pessoas amam falar de si. Elas amam falar de si mesmas e serem ouvidas. As pessoas gostam de contar como tá o dia a dia delas. Elas gostam de compartilhar isso. E sabe uma coisa muito legal que eu ouvi e que eu tenho levado essa frase comigo todos os dias? As pessoas mais interessantes são aquelas que se interessam por nós. Desculpa, vou falar de novo. As pessoas mais interessantes são aquelas que se interessam por nós. O vendedor que é inteligente se interessa pelo seu cliente. Presta atenção no seu cliente. Então, de novo, as pessoas mais interessantes são aquelas que se interessam por nós. Por isso, se interesse pelo seu cliente. Seja uma pessoa interessante. Tenha interesse pelo seu cliente. Seja interessante. Seja interessante quando você ouve e não quando você fala. Para um pouquinho amanhã de falar. Eu preciso vender, eu preciso bater meta, eu preciso... Meu Deus do céu! Ouve um pouco. Começa a ouvir. E aí começa a pensar na abordagem que você está fazendo, se é a necessidade do seu cliente. Se essa sua comunicação combina com a necessidade do seu cliente. Quero que você preste muita atenção nisso amanhã, ok? Preste muita atenção. E amanhã, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o seu estilo e o estilo do seu cliente. Será que vocês têm um estilo parecido? Será que vocês são parecidos? Ou será que não tem nada a ver? Ah, meu cliente tem nada a ver comigo não, Viviane. Na verdade, eu falo com o meu cliente só porque eu preciso vender, né? Preciso vender, então... Mas, nossa, meu cliente tem nada a ver comigo. Ixi, é difícil, viu? Você falou aí pra mostrar os dentes? Dá uma risadinha? Eu dou risadinha, ele faz assim, ó. Bom dia, bom dia. Tá faltando um pouquinho aí de conexão com o seu cliente, não tá não? Amanhã eu vou te dar técnicas pra você melhorar isso daí. E ver como que tá o seu estilo do seu cliente. Se na hora da sua negociação vocês estão no mesmo ali, ó, no mesmo ambiente gostoso, ou se tá num ambiente tenso. Será que ele quer comprar? Ele só quer vender. Será que ele quer comprar? Ele só quer vender. Vamos proporcionar um ambiente mais gostoso, com mais resultado para sua venda. Pessoal, muito obrigada. Agora tá acabando a nossa aula de hoje. Tem bastante coisa, eu tô olhando aqui, tinha algumas coisas que eu queria falar. Amanhã, se der tempo, eu falo pra vocês, mas se não, mandem as perguntas, eu respondo pra vocês. Eu espero que tenha ficado um pouco claro pra você do que é a postura de um vendedor e a postura de um consultor.
O vendedor sozinho não consegue muita coisa. Ele vai, mas ele não tem uma carreira de sucesso, ele não tem um desempenho de sucesso, porque ele fica ali no limite. E eu quero te desafiar a sair do seu limite. Amanhã dá um passo, depois de amanhã dá outro passo. Eu tenho certeza que a sua experiência na hora da negociação vai ser diferente. Mas você precisa praticar, você precisa tentar. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui, muito legal. Foi muito bacana pra mim. Tô ansiosa pra amanhã. Espero todos vocês amanhã. E avise aí, se você ainda não avisou, o seu colega de trabalho, ou aquela pessoa que quer vir para a área de vendas, ainda não é da área de vendas, ou aquela pessoa que você conhece que já atua na área de vendas, mas precisa melhorar as suas técnicas, as suas habilidades, fazer aí um remember, né? Estou aqui para dividir com vocês. Então, marque aí seus amigos e amanhã eu te espero aqui de novo às 7h30 da noite. Muito obrigada, um beijo, foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada pela presença de cada um e até amanhã.